Queridos, nós estamos aqui tomados pela presença de Deus. O Senhor está no lugar, o Senhor está no recinto. E todas as vezes que o Senhor chega, todas as vezes que o Senhor está presente, nós sabemos que coisas vão acontecer. Enquanto nós estávamos aqui adorando ao Senhor, acredito que a igreja conseguiu sentir isso. Que sobre nós paira a presença de Deus. Essa é uma noite que o Senhor reservou para falar ao nosso coração. O Senhor reservou para nos fazer entrar um pouquinho mais dentro da sua presença, ver o que de fato o Senhor tem, a profundidade que o Senhor tem para fazer e a falar conosco. Irmãos, eu ainda não me acostumei com essa questão do retorno. Tem um sério problema e eu preciso estar aqui com fone. E pronto, é isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para saber que o Senhor tem algo a falar, a tratar conosco aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aqui a liderança, os irmãos que externaram aqui esse convite para servir a igreja do Senhor aqui nessa noite. E quero confessar aos irmãos que Deus de fato tem algo a falar conosco aqui. Quantos aqui estão esperançosos, com o coração desejoso em ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar? Amém? E nós sabemos que todas as vezes que o Senhor fala, a nossa humanidade, ela cada vez mais ela se quebra diante da presença dEle. E a única coisa que resta é a verdade que o céu tem a tratar. E nessa noite nós temos a certeza que o Senhor tem isso a fazer, o Senhor tem isso a falar e a tratar conosco. Queridos, o texto base para a ministração aqui nessa noite, do que nós vamos aqui ministrar, nós vamos meditar, se encontra no livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 47. Nós temos aqui a projeção. Nós vamos ler aqui alguns versículos. E nos diz assim a palavra do Senhor: E depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu, pois, aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. Repita isso comigo. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar novamente pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas mesmas águas, e águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ó Pai, fala conosco. Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a expectativa de ouvir a sua voz. E temos a certeza, Pai, que se o Senhor falar conosco aqui, Senhor, coisas grandes vão acontecer. Portanto, Deus, que no nome de Jesus, a partir desse momento, Pai, que toda persuasão humana ela seja deixada de lado. Senhor, que no nome de Jesus,
que essa mensagem, aquilo que o Senhor tem a falar aos seus eleitos, possa vir algo de fato provido do seu trono, diretamente, Deus, das mansões celestiais, e que essas águas, Senhor, possam trazer vida no nosso meio. Que no nome de Jesus, Pai, nós e todos aqueles que entraram aqui, Senhor, com o coração necessitado de receber uma renovação, de receber um toque seu, de ouvir o Senhor falar, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor fala, o Senhor possa falar por meio, Deus, do seu Espírito Santo. Que no nome de Jesus, Pai, a nossa alma e o nosso coração, Pai, esteja totalmente, Deus, entregue e rendido a Ti, Pai. No nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Ezequiel, o capítulo de número 47, é justamente um daqueles textos proféticos emblemáticos do Antigo Testamento. Por que isso? Porque, queridos, quando nós vemos o decorrer do texto do capítulo 47, o Senhor está falando com o profeta Ezequiel em um ambiente totalmente desfavorável à manifestação da presença de Deus, que é justamente um dos períodos mais caóticos na história de Israel, mais precisamente na história do povo judeu. Aqui nós já estamos falando depois da divisão das tribos, o reino do norte e o reino do sul. E nós sabemos que essa divisão, a cidade santa, a cidade sagrada, a cidade de Jerusalém, ela é justamente a capital do reino do sul, que é a capital de Judá. Então, nós vemos que nesse período, queridos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Israel ele é caótico. Por quê? Porque diz o texto, diz a história, que Nabucodonosor entra dentro das portas da cidade de Jerusalém, depois de Deus profeticamente ter alertado, ter avisado o povo, ter anunciado, pré-anunciado esse castigo divino, essa justiça, até mesmo podemos dizer assim, divina. E diante desse fato, a Bíblia Sagrada diz que os caldeus entram dentro da Babilônia, dentro de Jerusalém, e destroem completamente o templo, diz a história. E além disso, eles levam cativos para dentro da Babilônia aquilo que eles chamam de remanescentes, que é justamente o povo judeu. O Judá é levado cativo para a Babilônia. E é muito interessante pensarmos nisso, queridos. E nós aqui, os irmãos aqui foram tomados também por uma vontade divina também de lermos a Bíblia, né, ao longo do ano todo e fazermos os devocionais. E os irmãos vão lembrar que justamente algumas semanas atrás nós passamos e ficamos muito focados e estudamos acerca do que foi o exílio egípcio, o cativeiro egípcio. E aqui nós aprendemos um paralelo muito grande na história. Olha só, se olharmos para o tempo que Israel passa dentro do Egito, diz a história que aproximadamente são cerca de 430 anos. Irmãos, nós estamos falando de um período imenso na sua história. Israel é cativa dentro do Egito, mas a Bíblia Sagrada diz que esse cativeiro do Egito, ele representa um crescimento do povo de Deus. Agora, quando nós olhamos à luz da Bíblia e entramos dentro da Babilônia, queridos, nós vemos um período completamente caótico. A fé do povo, a esperança daqueles remanescentes, ela sendo quase que, por sua vez, desfeita. Por quê? Porque nós temos um paralelo, e aqui nós aprendemos já o que o Senhor fala aos nossos corações aqui nessa noite. O cativeiro egípcio, é Deus quem leva Israel até lá.
O cativeiro egípcio é a mão de Deus que visita os filhos de Jacó e, como uma forma de provisão, leva-os até o Egito. E ali a Bíblia Sagrada diz que aquele povo crescia em números. Aquele povo crescia, de fato, como diz a promessa que Deus faz a Abraão, como a areia da terra, do mar. E Deus prospera aquele povo de uma forma maravilhosa. E nós vemos o que? A mão de Deus, o Senhor descendo no Egito, para justamente, depois de um tempo específico, longo na sua história, mas um tempo, podemos até mesmo dizer, saudável. Embora a opressão, de fato, ela foi grande. De fato, o texto, quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Mas agora diz a eles, Moisés, que o eu sou desceu até vós. E aqui, queridos, nós aprendemos por quê? Que quando nós estamos, e aqui faz-nos o Senhor uma reflexão dos cativeiros que temos vivido na nossa vida. Talvez, muitas das vezes nós vamos passar por momentos de provações, por momentos em que a nossa fé vai ser colocada à prova, como de fato Israel foi no Egito. Mas a grande questão, queridos, é: se a mão de Deus estiver sobre nós, se a mão do Senhor estiver sobre a sua vida, fica tranquilo. Agora, o que acontece com Israel na Babilônia é diferente. Literalmente, Nabucodonosor entra e arrasta o povo, as suas tradições, destrói o templo. Acredita-se que é nesse período que a Arca da Aliança, a principal representação e a manifestação de Deus no meio dos homens, em termos de símbolos, que a Arca ela se perde. Acredita-se, pelos relatos sagrados, que depois disso não se vê mais o relato dessa arca, que representava justamente a presença de Deus, né? A Shekinah de Deus descia sobre a tampa do propiciatório. E no meio disso, nesse meio caótico, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor vai ter misericórdia do seu povo. E Deus visita Israel. E mais especificamente, esse quarto dos grandes profetas, na verdade o terceiro, Ezequiel, ele tem uma revelação sagrada. Ele tem uma revelação do céu, do que o Senhor tem para o seu povo. E nós vemos o capítulo 47, diferente, quase que uma sequência do que foi Ezequiel capítulo 37. 10 capítulos anteriores, Deus de forma profética, mais uma vez, visita o seu povo por meio de Ezequiel e diz: a visão do vale de ossos secos, que a restauração que ainda se cumprirá, os remanescentes que ainda retornarão para a cidade santa, e ali no meio de um vale de ossos, como uma representação da rejeição que eles têm ao Messias, eles se transformam em ossos sequíssimos, mas no meio desses ossos sequíssimos, a Bíblia Sagrada diz que ainda haverá uma restauração a esse povo. No capítulo 37, a restauração daquele grande exército, no sentido espiritual, dizendo que Israel, ele retornará a ser de fato um representante máximo do que Deus é na terra. Isso de fato é uma promessa. Deus faz isso para Israel. O capítulo 37 de Ezequiel trata sobre isso. Quando nós chegamos aqui no capítulo 47, queridos, e é o que nós queremos aqui ministrar, que Deus agora vai levar o profeta, mais especificamente o profeta Ezequiel ali, a uma dimensão diferente. A Bíblia Sagrada diz que Deus se apresenta, e isso é algo maravilhoso. Todas as vezes que se você tiver a oportunidade de fazer isso, e passar e se debruçar nesse livro, na interpretação desse livro, embora ele seja muito denso no seu conteúdo, muitas das vezes nós nos perdemos até na interpretação que de fato tão profundo é o texto e aquilo que Deus está falando com Ezequiel. O nível de revelação é tão grande que muitas das vezes a gente se perde na interpretação daquilo que Deus quer falar.
Mas quando nós chegamos no capítulo 47, queridos, o Senhor vai apresentar uma água. Aleluia, uma água que todas as vezes que ela se manifesta na nossa vida, nós sabemos que ela traz alívio. Nós acabamos de cantar isso alguns minutos atrás, não é isso? Todas as vezes que nós ouvimos e sentimos essa água se manifestando dentro de nós, nós temos a certeza que o céu é o nosso lugar e que nós estamos indo para lá. E embora ainda peregrinos estejamos aqui na terra, o céu ainda desce para nos visitar, aleluia. E nessa noite o Senhor quer falar ao nosso coração, que o Espírito Ele quer, e há um convite do céu aqui, para nos aprofundarmos. E o capítulo 47, ele faz questão de usar justamente esse elemento muito particular, muito peculiar. E todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, queridos, e vemos a expressão, a manifestação desse símbolo, que é a água, e uma relação direta entre a manifestação de Deus e propriamente na pessoa do seu Espírito, nós vemos que as águas, ela nos traz um aprendizado tremendo. Haja vista que aquilo que eu acredito, eu tenho para mim um dos maiores versículos e um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia e que nos prega peças é justamente o versículo 2 do livro do Gênesis. A Bíblia Sagrada diz que depois de Deus criar todas as coisas, o Espírito, a terra, ela se apresenta sem forma e vazia, e o Espírito se movendo sobre a face das águas. E nós, quando caminhamos ao longo da Bíblia e chegamos propriamente naquele que é o amado das nossas almas, aquele que representa Deus de forma perfeita, aquele que é a encarnação santa, a encarnação divina, a materialização do que é eterno na pessoa de Jesus, do homem, o Cristo que se manifesta e se revela naquele ser. Nós vemos que Jesus, ao longo do seu ministério, ele tem uma aproximação e particularmente, ele tem uma relação direta justamente com as águas. Haja visto que a primeira manifestação que Jesus tem perante o povo judeu que ali estava, é justamente no seu batismo. Quando a Bíblia Sagrada diz que à beira do Rio Jordão, João Batista estava ali batizando com água para a remissão dos pecados, e no meio daquela raça de víboras que ele convida para se aproximar das águas, aparece um que é diferente daquelas víboras. Aparece um que tem a força de mudar a visão do que João Batista estava vendo. Se por um lado ele só via víboras se aproximando, agora ele olha e vê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se aproximando daquelas águas. Mais uma vez, as águas se apresentam como uma relação direta entre Deus e o seu povo, podemos dizer assim. E Jesus, e nós vemos ao longo do seu ministério, como nós dissemos, que Jesus ele se aprofunda nisso de uma forma maravilhosa. Quem mais precisamente relata isso é justamente o evangelho escrito por João. João, ele nos dá uma grande, e aquilo que eu acredito que foi uma das, eu acredito que a forma como Deus inspira João a escrever os textos que estão ali, era como se Deus, na pessoa do Espírito, dissesse: nós temos aqui um relato da história acerca do Messias. Nós temos aqui um relato dos evangelhos sinóticos, não é isso? Mateus, Marcos e Lucas, e já temos muitos conteúdos acerca do que foi. Já poderíamos, vamos dizer, quase que entre aspas, terminar a história, porque os evangelhos sinóticos, eles resumem do início ao fim o que foi o trajeto, o nascimento, o ministério, as pregações, a morte, a ressurreição, as promessas. Mas quando nós chegamos no Evangelho de João, parece que o Espírito fala assim: olha, tem algumas coisas que eu ainda preciso dizer.
E uma das primeiras coisas é quando ele entra no capítulo 3, e Jesus entra à noite para conversar com um homem, por nome de Nicodemos. E a Bíblia Sagrada diz que ali Jesus tem uma das principais, podemos dizer, uma das principais pregações que Deus traz para a vida de um ser humano. Quando você tiver oportunidade na sua casa, queridos, depois mergulhe acerca do que é o capítulo 3 do Evangelho escrito por João. Nós temos ali, o capítulo 3, o texto áureo da Bíblia, que é quando, no versículo 16, no ápice da mensagem, Jesus chega para João, para Nicodemos e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está apresentando para aquele homem uma realidade do céu diferente. Aí, versículos antes, Jesus traz uma sentença para aquele homem, doutor da lei, que tinha uma aproximação exata do que era a antiga aliança, conhecia e concebia na sua essência o que era a primeira aliança. Jesus chega para ele e diz assim: olha, aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, mais uma vez a água e o Espírito se manifestam. Aqui, olha o que Jesus está querendo dizer de uma forma aplicada aos nossos dias. Jesus está dizendo assim: aquele que não se aprofundar na relação do que é o que são as minhas águas, do que é o meu Espírito, não vai conseguir entender o que é o reino de Deus. Não vai conseguir ter uma concepção do reino de Deus. Você pode até conseguir vir aos cultos no domingo, mas se você não entrar nessas águas, mas se os seus olhos não abrirem e olhar além desse púlpito, olhar além do que está acontecendo, queridos, o reino de Deus não será acessível à sua vida. Mas se você nascer da água e do Espírito, mas se você ter uma concepção do que é o céu e falar: Senhor, eu quero mergulhar, eu quero me aprofundar, eu quero me entregar, eu quero sentir essas águas, coisas grandes vão acontecer. No nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a igreja Chama Viva aqui nessa noite, que os rios de Deus, esses rios que têm o poder de trazer vida, estão fluindo no nosso meio. E o Senhor está trazendo vida ao nosso coração. Aleluia. E pensando ainda nisso, que Jesus, a relação de Jesus com as águas, nós vemos que Jesus tem o encontro maravilhoso com aquela mulher, não é isso? Um capítulo depois. E mais uma vez parece que o texto sagrado nos diz: eu preciso relatar essa história. Isso não pode ficar de fora. E vem a inspiração de João, daqueles mais próximos, do círculo íntimo de Jesus, não é isso? E traz uma revelação profunda. Acredita-se, queridos, que João, por ser o mais novo entre os discípulos, João tinha cerca de 17 a 18 anos. Pense o que é isso. João tinha cerca de 17 a 18 anos quando viveu toda a experiência, tanto do Calvário quanto do ministério de Jesus. E é possivelmente o único discípulo que, quando Jesus chega na cidade de Samaria, nós conhecemos o texto. Jesus despede os seus discípulos de uma forma muito estratégica, muito certa, dizendo: olha, vão até a cidade e tragam mantimentos, porque a viagem de fato foi longa, cansativa, precisamos comer, nos alimentar, e manda os discípulos para lá, para a cidade. Mas o que Jesus, na verdade, queria era um encontro com aquela mulher, não é isso? E quando isso acontece, João é um dos poucos que está ali. Acredita-se que para Jesus ter uma conversa e ter uma liberdade para entrar no íntimo daquela mulher, no profundo do que estava cercando a vida daquela mulher, Jesus precisava de algo particular. O texto nos remete a isso. Tanto é que quando a mulher vê Jesus se aproximando dela, ela logo se assusta com a atitude de Jesus, dizendo: como sendo tu judeu, se apresenta, se aproxima de mim, que sou mulher e samaritana. Nós temos aqui dois conflitos existenciais que cercavam a época. O fato de ser mulher, um homem já conversar com uma mulher já era difícil. E mais do que isso, um judeu conversar com um samaritano. Mas Jesus veio para justamente quebrar todos os paradigmas.
Jesus veio para justamente mostrar que é Ele, o detentor da chama da vida e da vitória, que pode, com uma só palavra, modificar toda e qualquer situação. É Ele. E Jesus, ele apresenta para aquela mulher uma água, que se aquela mulher bebesse, ela nunca mais teria sede. E queridos, nessa noite, o Senhor nos faz pensar que quando entramos no capítulo 47, ele é um capítulo, como nós dissemos, embora o livro de Ezequiel, muitas das vezes, a sua interpretação ela seja muito densa, ela seja um conteúdo muito elevado da sua interpretação, o Senhor usa muitas figuras de linguagem, algo parecido com o que o Senhor faz no livro do Apocalipse. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 47, o sentido do texto ele é muito claro. O que o Senhor está querendo falar com Ezequiel, a ordem que vem do Senhor para Ezequiel, ela é muito clara. Nós lemos no texto que Ezequiel estava, voltando na apresentação do que era o contexto, Ezequiel estava longe da cidade santa. Ezequiel estava às beiras do rio Quebar, diz a história, na cidade da Babilônia, longe da sua essência. Isso para um judeu era muito doloroso, porque o judeu em si, ele tinha muito esse sentido de pertencimento do lugar. Haja visto que Jerusalém é chamada de a cidade santa, a cidade sagrada. Haja visto que muitos judeus que moravam em outros lugares das partes do mundo, quando chegava a época da Páscoa, eles iam até Jerusalém, e ali é o lugar que eles acreditavam que emanava a bênção. Ali era o lugar onde de fato o Senhor se manifestava. E quando nós vemos na Bíblia Sagrada que Ezequiel está longe desse ambiente, Ezequiel está longe do seu povo, Ezequiel está longe da cidade sagrada, a Bíblia Sagrada diz que Deus visita Ezequiel, mesmo estando longe. O Senhor visita Ezequiel, mesmo ele estando longe daquilo que era o lugar onde Deus manifestava a sua graça, onde o Senhor manifestava a sua bênção. E aqui vai uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Talvez os seus caminhos e a sua vida, as suas decisões, as suas atitudes nos últimos anos, nos últimos meses, tenham te afastado daquilo que é a direção e o lugar central de Deus se manifestar. Mas nessa noite o Senhor desce aqui nesse lugar e fala aos nossos corações que existe um convite do céu para nós nos retornarmos a esse lugar. E o texto do capítulo 47, ele faz uma apresentação de um homem, diz o texto. Um homem se apresenta a Ezequiel e com um cordel de medir, ele começa a medir as águas. E à medida com que ele vai medindo aquelas águas, o Senhor vai convidando cada vez mais o profeta a se aprofundar naquelas águas. É uma interpretação muito clara de que todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus por meio das suas águas, o Senhor sempre vai medir o lugar que nós devemos estar e o lugar que nós devemos ir. O Senhor estará sempre em um constante movimento. A Bíblia Sagrada diz e faz uma interpretação como se o Senhor estivesse mostrando para o profeta vários níveis de relacionamento entre Deus e o homem. Era como se Deus, à medida que o Senhor vai medindo as águas, e o profeta vai caminhando, o profeta vai entrando naquele ambiente, ele vai cada vez mais entendendo
aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele. E aqui, queridos, nós aprendemos pelo menos 4 coisas que vão acontecer quando nós ouvimos o Senhor nos chamando e nos aprofundamos nessas águas. Pelo menos 4 coisas acontecem à luz do texto, e é o que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. A primeira coisa que acontece quando nós damos esses passos em direção à vontade de Deus, aquilo que Deus acabou de medir e nos leva a esse nível de intimidade maior, a primeira coisa que acontece é que quanto mais longe nós estamos da margem, mais a chance de voltarmos é menor. Todas as vezes que nós nos aprofundarmos nessas águas e entrarmos na dimensão do que o Espírito tem para fazer e falar através de nós e falar conosco, todas as vezes que nós nos aprofundarmos nisso, nós vamos criar um envolvimento com essa presença. Nós vamos criar aquilo que a Bíblia chama e relata nos seus textos de intimidade com Deus. E a intimidade, ela gera justamente aquilo que é o essencial do nosso relacionamento com Deus, que é justamente a dependência. Quando nós nos tornamos dependentes do Senhor, nós nos relacionamos com Ele excessivamente, exaustivamente, constantemente e profundamente. Quanto mais nós fizermos isso, queridos, mais a chance de voltarmos, mais a chance de deixarmos essas águas, embora seja uma verdade, embora seja algo pertinente à nossa natureza, que é pecaminosa, a nossa natureza que é oposta à atração divina. O pecado que tão de perto nos rodeia, a nossa natureza que é pecaminosa, de fato, a herança que herdamos do primeiro Adão é uma verdade. Mas louvado seja Deus, que o segundo Adão se manifestou. E por meio da graça de Cristo, nós temos mais uma vez o acesso a essa aproximação, a esse encontro com Deus. E todas as vezes, queridos, todas as vezes que nós nos envolvermos mais, nós nos aprofundarmos mais nesse oceano maravilhoso do Espírito, nessas águas do Espírito, mais a chance de nós deixarmos esse ambiente, que é o lugar mais seguro onde nós podemos estar, isso vai ser reduzido, queridos. Então, que no nome de Jesus nós possamos ter essa visão da necessidade de estar cada vez mais dentro desse reino maravilhoso, estar cada vez mais dentro dessas águas que têm o poder de trazer vida, de transformar situações. E o texto diz isso, que o profeta, ele vai se aprofundando, o Senhor vai medindo as águas, e cada vez mais aquelas águas, diz o texto, que elas começam pelos seus tornozelos e vai subindo por mais 1000 côvadas, sobem até os seus joelhos, os seus lombos, até chegar a um ponto, diz o texto, que o profeta não consegue mais caminhar. O profeta, os seus pés são tirados do fundo das águas, e o Senhor começa agora a fazer com que aquele profeta mergulhe nessas águas. O que o Senhor está querendo falar com a igreja Chama Viva aqui nessa noite, queridos, é que existe um convite do céu para algo mais profundo. O Senhor está nos convidando, assim como Jesus convida a mulher samaritana, assim como Jesus convida Nicodemos a ir mais fundo, a entender a soberania do céu, aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é a sua verdade, aquilo que tem o poder de trazer algo perpétuo, algo eterno, algo que não se passa. É o que Jesus culmina na sua mensagem falando: Nicodemos,
Nicodemos e também a mulher samaritana. Se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. Vai gerar uma água que vai trazer vida para toda a eternidade. Se você aceitar esse nome maravilhoso, se você acreditar perfeitamente que esse é o Cordeiro de Deus que veio entre nós, que morreu e pagou a nossa dívida, nós não pereceremos, mas teremos a vida eterna. E a segunda coisa que acontece, queridos, quando nós nos aprofundamos nessas águas, quanto mais fundo nós sentimos esses rios, mais nós começamos a nos acostumar com a temperatura das águas. Você já percebeu aquele momento, aqui em Lessa nós temos essa experiência, talvez mais desagradável, né? De entrar na água, mas aqui é mais difícil acostumar, né? Não dá. Mas vamos falar de um rio. Vamos falar dos rios, né? Que às vezes sentimos ali, entramos nas águas. O primeiro contato geralmente é terrível. Você toma aquele choque. Mas à medida com que você vai ficando nas águas, mas à medida com que você vai se aprofundando naquelas águas, você vai se acostumando com a temperatura. Sabe o que isso serve para os nossos dias? E o que o texto está querendo dizer? Quando o profeta mergulha, quando o profeta é tomado pelas águas completamente, e diz o texto que ele tinha que atravessar isso a nado, de uma forma que ele tinha que se envolver plenamente em todo o seu corpo, não apenas agora com os seus tornozelos. Mais uma vez, é uma interpretação muito sutil e simples. Quanto mais nós nos aprofundarmos nesses rios, queridos, mais nós vamos nos acostumar. Mas acostumar não no sentido pejorativo da palavra, não no sentido de vir ao culto porque você tem que vir, mas é sair da sua casa, entrar por aquelas portas, levantar a sua mão aqui dentro e dizer: Senhor, Tu és a fonte de vida, Tu és por quem a minha alma esperou, Tu és a fonte de vida, Tu és aquele que tem as palavras de vida, as palavras de vida eterna. É somente na sua presença, Senhor. Não tem outro lugar. Isso só acontece, queridos, quando você dá passos em direção à presença de Deus. À voz que está te chamando. Ao Senhor que está te convidando a ir mais profundo. E logo aqui, a terceira coisa acontece. Quando o profeta chega no nível máximo do texto, o quarto nível da medição que o Senhor faz naquela visão, acontece aquilo que muitas das vezes é o momento do nosso relacionamento com Deus que vai nos pregar peças. Agora não mais está nas nossas mãos o controle. Agora não mais está nas nossas mãos a forma como vamos direcionar os nossos passos. Vamos chegar num ponto que o que vai guiar os nossos passos são essas águas que nós nos aprofundamos. É o que Jesus diz para Nicodemos, fala: olha, o vento sopra onde quer. Aleluia. Não sabeis o seu destino. Assim é todo aquele que é direcionado e é movido pelo Senhor. Ele é guiado por uma voz maravilhosa, que ele sabe, e uma presença que é invisível, mas é real em todos os momentos da vida dele. Queridos, eu sinto no meu coração que o Senhor está falando algo muito específico com pessoas aqui nessa noite. Eu sinto no meu coração que o Espírito está abrindo portas, está abrindo cadeias, está trazendo vida. E de fato, o Senhor está convidando a sua igreja a se aprofundar, aleluia. O Senhor está convidando a sua igreja a ir mais fundo.
E é justamente, queridos, a perder o controle da direção dos nossos passos. Na semana passada, tivemos a oportunidade disso e o Senhor falava no nosso coração ali na Maia, justamente sobre isso. Que é uma das principais coisas que Deus arranca das mãos de Abraão. Um dos principais relacionamentos que nós vemos no texto sagrado do Antigo Testamento. A história de Abraão, aquele pai da fé, a envergadura ministerial e histórica que aquele homem traz, o Senhor quebra, dizendo: sai da sua terra para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Eu não vou te mostrar, você não sabe de fato nem o nome dela. Mas escute a minha voz, Abraão. Escute a minha voz, que é como uma voz de muitas águas, Abraão. E se você escutar essa voz, eu vou te fazer grande. Eu vou te fazer prosperar. O seu nome será eternizado na história, Abraão. Nessa noite o Senhor nos convida aqui justamente a perder esse controle. E deixar com que essas águas caminhem, essas águas nos levem na profundeza da sua verdade. Naquilo que o Senhor tem e quer para fazer conosco. Olha, queridos, nós tivemos aqui uma oportunidade, os meninos, o Francis, o Rui, me fizeram aqui um convite para fazermos parte de uma monitoria muito maravilhosa com o pastor do Brasil. E, queridos, eu posso dizer isso para a igreja Chama Viva, nesse púlpito aqui, nesse lugar. Que o projeto que Deus colocou no vosso coração, da reconstrução desse templo, da forma como esse altar vai ser edificado. Queridos, isso é a mão de Deus que está direcionando. De uma forma muito clara, se envolva nessas águas. Se envolva nessas águas. Porque, queridos, eu digo isso por experiência. Nós tivemos ali uma experiência com esse pastor. Depois eu até perguntei ao Francis se ele tinha comentado com ele acerca do que era o projeto, do que estava no coração dos irmãos aqui para a reconstrução do templo. Aí eu fiquei mais assustado ainda, que o Francis falou: olha, eu não falei nada com ele. E Deus literalmente tomou a boca daquele homem e disse que esse projeto da reconstrução, a minha mão, o Senhor dizendo, estaria com o meu povo. Aqueles que entrassem, se envolvessem, que mergulhassem nessa atmosfera. Porque, queridos, isso é um grau de envolvimento. Isso também nós podemos interpretar como um envolvimento naquilo que é a obra da igreja. E todas as vezes, queridos, que nós nos envolvermos com essas águas, com esse reino, com aquilo que o Senhor colocou no coração dos irmãos, aqui na liderança, nesse altar, nesse púlpito, querido, pode ter a certeza que o Senhor fará grandes coisas. A mão do Senhor fará coisas grandes. E para terminarmos aqui, queridos, a última coisa que acontece quando nós nos aprofundamos nessas águas é justamente quanto mais submersos nós estivermos, menos as vozes externas nós vamos ouvir. Quanto mais submersos estivermos, menos o exterior vai influenciar o nosso relacionamento com quem está lá dentro. A única coisa que vai ditar os nossos passos é a voz do Senhor que está lá no meio das águas. Nada do que está lá fora, nada do que esse mundo tem o poder de encher os nossos olhos e preencher a nossa existência, os nossos prazeres. Quanto mais estivermos acostumados com essas águas, aprofundados nesses rios, menos nós vamos ouvir o que está lá fora. Mais nós vamos estar enraizados. Portanto, no nome de Jesus, que nessa noite,
Que nessa noite nós possamos ouvir isso que o Espírito diz aos nossos corações. Existe uma voz muito clara do Senhor aqui, queridos. E eu digo isso porque ao longo dessa semana, eu até estava comentando isso com a minha esposa. Essa mensagem foi uma daquelas que, sabe, quando você passa a aprovação ao longo da semana para aquilo que Deus vai ministrar no domingo. E parece que você vai enfrentando conflitos existenciais e no meio disso tudo, desses conflitos, dessa provação que você enfrenta, uma luz do Senhor veio muito forte ao meu coração dizendo: olha, isso tudo que estás a passar é porque de fato eu tenho algo a falar com a minha igreja ali naquela noite. Então, queridos, que no nome de Jesus você possa ouvir isso que o Senhor está falando contigo aqui. Que você possa, de fato, ouvir o Senhor te chamando. O cordel de medir que está na mão dele. E ele, a cada passo que dá, medindo as águas e te convidando a entrar, a se aprofundar, a beber dessa água, a perder o controle, a se acostumar com a temperatura. E tenha certeza de uma coisa: quanto mais envolvido você estiver com o reino de Deus, com essas águas, mais você estará no lugar mais seguro onde nós podemos estar, que é no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro que esse. Não há lugar mais seguro que esse. E eu gostaria de orar pelos irmãos aqui nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Ó Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é aquele que falou conosco aqui nessa noite. O Senhor, de forma muito clara, de forma muito concisa, nos convidou, Senhor, a se aprofundar, a estar, a mergulhar nessas águas, Senhor. Portanto, Deus, que no nome de Jesus, todas as bagagens, todo o excesso que nós temos carregado, que não nos permitem entrar nesses rios, que no nome de Jesus sejam lançados fora. Que no nome de Jesus, Pai, nós venhamos ter esse relacionamento contigo que quebra a nossa verdade, aquilo que temos como certo. E a única coisa que resta é a sua voz, é a sua presença, é a sua palavra, é o seu Espírito. Deus, faz isso no nosso meio. Faz isso no meio da sua igreja, Senhor. E que venhamos ter níveis profundos de intimidade contigo. Que venhamos ter níveis cada vez mais submersos nesse oceano maravilhoso. E Pai, que no nome de Jesus a igreja, nesses últimos dias, possa vivenciar isso. Vivenciar o seu reino. E te adorar na beleza da sua santidade, na excelência de quem tu és, Pai. Que no nome de Jesus nós te louvamos, apresentamos a ti e consagramos tudo ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.